Hoje, 21 de novembro, o mundo ainda tenta compreender as duas imagens recebidas ontem, 20 de novembro. Imagens para as quais ninguém está preparado. O telescópio James Webb e o projeto Telescópio Virtual divulgam as mais recentes fotografias do objeto interestelar conhecido como 3 Atlas. E o que elas revelam deixa os cientistas sem palavras. Nessas imagens, o objeto aparece como um ponto de luz compacto e brilhante, sem o menor traço de uma cauda, nenhum sinal de desgaseificação, nenhuma nuvem de poeira ou gás, nada que deveria acompanhar um objeto perdendo bilhões de toneladas de material perto do Sol. Mas aqui está a parte mais perturbadora. Ele parece exatamente igual a como está em julho, quando o telescópio espacial Hubble o fotografa pela última vez. Para um objeto que já deveria perder mais de 5 bilhões de toneladas de massa devido ao aquecimento solar, sua aparência inalterada é um insulto cósmico às leis conhecidas da física cometária. Para alguns, é uma simples anomalia. Para outros, é algo muito maior. O astrofísico de Harvard, Avi Loeb, o chama de um alerta do cosmos. Porque se essas imagens são realmente o que parecem ser, um corpo acelerando pelo sistema solar sem ejetar nada, então 3 Atlas pode não ser um cometa. Afinal, pode ser algo construído. Tudo começa quando astrônomos notam algo estranho no fim de outubro. À medida que 3 Atlas se aproxima de seu ponto mais perto do Sol, seu periélio, o objeto começa a acelerar, não a desacelerar. Isso é impossível. De acordo com o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, Atlas desvia de sua órbita prevista em 4 segundos de arco. Um pequeno ângulo que, a uma distância de 203 milhões de quilômetros, equivale a um deslocamento de dezenas de milhares de quilômetros. Algo enorme está empurrando-o para fora da rota. Os cálculos chocam os analistas da missão. O objeto acelera para fora, longe do Sol, a 0,22 milímetros por segundo ao quadrado, enquanto simultaneamente deriva de lado, quase na mesma taxa. Em um único mês, isso representa um deslocamento de mais de 80 quilômetros, grande demais para ser resultado de flutuações aleatórias. A pergunta se espalha por todos os observatórios do Havaí ao Chile. Que mão invisível está guiando esse objeto? A explicação usual, a desgaseificação, não funciona. Para alcançar esse tipo de impulso, Atlas precisa liberar ao menos 1/6 de sua massa total, equivalente a 5 bilhões de toneladas de gás vaporizado, formando um halo cegante visível, até mesmo por pequenos telescópios caseiros. Mas o céu permanece vazio. Não há nuvem, não há cauda, não há vapor, nada. Para entender o quão absurdo isso é, o projeto Telescópio Virtual divulga uma comparação lado a lado entre 3 Atlas e o cometa Lemon, um cometa completamente comum, fotografado sob condições idênticas apenas alguns dias antes. Lemon se comporta como esperado, uma cauda radiante e fantasmagórica fluindo para longe do Sol. Mas Atlas continua apenas um ponto, nítido, compacto, impecável. É como comparar um organismo vivo a uma estátua, um irradiando movimento e energia, o outro congelado e silencioso. Para 3IT, acelerar sem produzir detritos é como assistir a um foguete voar sem exaustão. A física não apenas falha, ela desmorona. Quando Loeb faz os cálculos, descobre que, se a aceleração é realmente cometária, os gases expelidos criariam um brilho mais forte que a lua cheia. E ainda assim, as imagens de 20 de novembro não mostram nada disso. A magnitude do objeto, sua cor e sua simetria permanecem estranhamente constantes. Até mesmo os instrumentos projetados para detectar poeira retornam à mesma leitura. 0. Quando os dados chegam a Harvard, Loeb e sua equipe começam a reconstruir a física por trás da aceleração, usando a massa estimada de Atlas, 33 bilhões de toneladas, quase 1 milhão de vezes mais pesado que Oumuamua.
Eles concluem que nenhum processo natural conhecido pode explicar a força agindo sobre ele. A pressão da radiação solar é fraca demais. A desgaseificação é invisível. Interações gravitacionais com planetas são impossíveis naquela distância. Resta uma opção, um mecanismo desconhecido. Temos que aceitar o que os dados estão nos mostrando, diz Loeb. Se a física falha, a teoria precisa se adaptar. Mas poucos estão prontos para encarar as implicações, porque os números não descrevem apenas movimento, descrevem intenção. A aceleração não é aleatória, é suave, consistente, perfeitamente alinhada com o Sol, como se algo a calibrasse. A última vez que vemos um comportamento remotamente semelhante é com Oumuamua, mas agora é mais forte, mais rápido e muito mais deliberado. À medida que dados chegam de telescópios ao redor do mundo, um padrão começa a surgir. 3IT não está quebrando apenas uma regra, está quebrando todas. Sua órbita está quase perfeitamente alinhada com o plano da eclíptica dentro de 5 segundos, algo extremamente improvável. Então vem a anomalia do jato, um surto de material lançado diretamente em direção ao Sol, o contrário do que qualquer cometa faz. Sua velocidade é impossível, mais alta que objetos muito menores. Sua curva de brilho é ilógica e sua cor, um azul elétrico, ainda mais. Sua temperatura aparente excede 5.800 Kelvin. Nada disso deveria ser possível. Varreduras espectroscópicas revelam algo ainda mais estranho: sua composição. Em vez de misturas naturais de gelo e rocha, ele mostra uma razão precisa de níquel para ferro, a mesma de ligas artificiais usadas em aeronaves e naves espaciais. Além disso, contém apenas 4% de água. Não parece algo natural, parece algo forjado. Sua reflexão produz uma assinatura de polarização nunca vista antes. Ondas de luz alinhadas matematicamente, como se refletidas por uma superfície construída. E então vem a revelação que choca até os céticos. A trajetória de 3IT intercepta as órbitas de Marte, Vênus e Júpiter, mas evita cuidadosamente a Terra. No momento em que deveria ser mais visível, ele se posiciona atrás do Sol, invisível para nossos instrumentos. Um analista do JPL resume: isso não é aleatório, é navegação deliberada. Ao traçar sua órbita ao contrário, ela aponta para a mesma região do céu, da qual vem o famoso sinal WOW, de 1977. Coincidência? Talvez. Mas o talvez está ficando frágil. Cada nova imagem mostra o mesmo ponto compacto azul, estável, sem fragmentação, sem calor infravermelho, brilhando com uma luz que parece autogerada, como plasma controlado. Alguns físicos sugerem propulsão eletromagnética, outros algo ainda mais antigo, uma máquina autônoma, persistindo milhões de anos após seus criadores desaparecerem. E assim, a contagem regressiva começa. Em 19 de dezembro de 2025, 3I Atlas faz sua aproximação mais próxima a 167 milhões de milhas da Terra. Se é um cometa, vemos sua nuvem de gás. Se não, toda a explicação cometária cai por terra, e o que resta é inquietante. Poderia ser uma sonda, um observador, um artefato antigo acionado por alguma condição civilizatória. Ninguém sabe. Mas uma coisa é clara: o objeto está nos observando. O cosmos acaba de nos entregar outro enigma impossível. 3. E Atlas continua frio, azul e silencioso, ignorando todas as equações. Ele acelera quando deveria desacelerar, brilha azul quando deveria brilhar branco, esconde-se quando deveria reluzir. Seus dados chegam limpos, perfeitos, como se o universo nos dissesse para olhar de novo. Se é natural, redefine o que é natural. Se é artificial, é a prova de que não estamos sozinhos. A questão não é mais se ele é um cometa. Essa pergunta morre quando ele acelera sem cauda. A verdadeira questão é:
Que tipo de inteligência projeta algo que pode viajar bilhões de anos, operar sem combustível detectável e navegar com precisão incompreensível? Que civilização faz isso? Há quanto tempo ainda existe? Ou estamos presenciando o fantasma de sua memória, um navio cósmico repetindo uma missão antiga? Dr. Avi diz: quando a ciência se recusa a enfrentar anomalias, vira dogma. 3 e Atlas é esse desconforto, um lembrete de que o universo não precisa se encaixar em nossas teorias. Talvez este seja o verdadeiro primeiro contato. Não luzes no céu, mas impossibilidades silenciosas que nos forçam a evoluir. Talvez essa seja a lição. A descoberta não é sobre controlar o desconhecido, mas ficar diante dele sem medo. À medida que 21 de novembro avança e 19 de dezembro se aproxima, todos os telescópios da Terra se voltam para ele. Talvez finalmente vejamos o que ele é. Talvez não vejamos nada, mas lembramos deste momento, a primeira vez que algo no cosmos olha de volta e se recusa a se explicar.